último exercício, a gente fez uma avaliação sobre a determinação do escoamento excedente. A gente fez tipo uma relação, não foi? Entre o potencial de infiltração e a precipitação, se resultaria ou não em um escoamento superficial, em um excedente, né? A gente começou a exercer esse raciocínio de perceber que quando o solo, quando a capacidade de infiltração ela é atingida, o solo ele não vai mais absorver água e vai resultar em escoamento superficial. Seguindo na ementa de vocês e nesse mesmo raciocínio, o nosso novo assunto é escoamento e hidrograma. Escoamento é a parcela do nosso ciclo hidrológico, do nosso balanço hídrico, que é responsável por, digamos assim, por boa parte das obras hidráulicas, né? Todas as obras hidráulicas elas vão lidar com esse escoamento superficial, canais, barragens, hidroelétricas, enfim. Todas essas obras hidráulicas elas vão lidar com esse balanço hídrico sempre no sentido de maximizar, de gerenciar esse escoamento superficial para que ele fique disponível para os seus diversos usos, né? Seja abastecimento, seja geração de energia, seja irrigação, por exemplo. E o que é hidrograma? Hidrograma nada mais é do que a forma utilizada na hidrologia para se estudar as formas com que esse escoamento superficial ele varia em termos de vazão e ao longo do tempo. Que nós sabemos, né, desde o começo da disciplina que eu venho incutindo essa ideia na cabeça de vocês, que é a dependência dos fenômenos hidrológicos com relação à espacialidade e à temporalidade. Então, tudo varia em tempo e espaço. Do mesmo jeito, não vai ser diferente, a nossa parcela principal de saída, o escoamento, também vai variar nesses mesmos termos, né? Termo tanto espacial como temporal. E, consequentemente, a forma com que a gente, nós engenheiros civis, né, nós gerenciamos esse escoamento superficial, vai me dizer se essa água vai estar disponível para um uso, né? Então, uma barragem nada mais é do que eu tornar disponível uma determinada vazão de escoamento superficial para um uso de abastecimento público, por exemplo, onde, dentro de todos esses mecanismos que envolvem essa vazão de saída, estão principalmente a precipitação. A barragem nada mais é do que tornar esse escoamento superficial sempre o que perene, né? Eu tornar sempre isso disponível. A transposição do Rio São Francisco, qual é a função? Pegar uma vazão de um lugar, de um espaço, para outro espaço geográfico. Então, todas as obras hidráulicas, elas têm como filosofia básica tornar disponível para determinado espaço e tempo, determinada vazão, tá? Então, hoje a gente vai começar o escoamento. Claro que tem muita coisa que a gente já viu antes, né? A gente vai pincelar, e tem outros conceitos que são novos para vocês, como separação do hidrograma. A gente vai aprofundar aquela ideia de cálculo de excedentes, mas, de forma geral, esse capítulo ele é bem parecido com o que a gente viu até agora da parte de infiltração. Então, aqui a gente tem a definição do que é escoamento. Nada mais é do que o movimento dessas águas na superfície, se ele for superficial, na interface entre a superfície e o interior do solo subsuperficial, isso aí a gente viu lá naquela aula de ciclo hidrológico, se eu não me engano, e no lençol subterrâneo, se for um escoamento de base. Isso aqui a gente viu bem já detalhadamente, né? Que nós temos essas três separações do escoamento, onde esse escoamento base ele vai alimentar principalmente os rios, né? Em época de estiagem.
Aqui eu vou só definir, né, que o escoamento superficial, ele se move pela ação da gravidade, e ele abrange desde o excesso da precipitação, que ocorre após uma chuva intensa. A gente viu que só vai gerar escoamento superficial quando acontece o quê? Isso aí a gente exercitou na questão da aula passada. E aí a gente viu que essa infiltração, ela é função do tempo. A gente viu que essa infiltração, ela se comporta graficamente, que pode ser explicada por uma função assintótica, né, que ela é decrescente, que a equação até nós mexemos nela na aula passada, e essa capacidade de infiltração, ela é função do tempo. Para cada tempo, nós vamos ter uma capacidade de infiltração, onde essa capacidade de infiltração, ela vai ser sempre menor que a capacidade de campo, né, que é o que a gente chama de capacidade de campo. Então, a gente tem uma precipitação, e ocorre, se for uma precipitação intensa, a gente vai ter o movimento dessa água pela gravidade, que é o excedente, até o escoamento de um rio, que pode se alimentar tanto pelo excesso de precipitação, ou seja, tanto pelo escoamento superficial, como pelas águas subterrâneas. Ele é caracterizado pela letra Q, metros cúbicos por segundo, e também a gente tem outras variáveis que são intervenientes no cálculo do coeficiente superficial, tais como o coeficiente de Runoff, que é o C, tempo de concentração, TC. Tempo de concentração é o que mesmo? Vocês ainda lembram? É o tempo necessário para que toda a água que precipita na bacia, que é drenada pelas vertentes, essas águas elas sejam drenadas até o exutório. Então, esse é o tempo TC, né? Tempo de concentração. Tempo de retorno é o tempo suficiente para igualar ou superar determinado acontecimento hidrológico, como a chuva de determinada intensidade, ou lâmina equivalente. Então, todas essas variáveis são intervenientes no cálculo, na descrição, na expressão do que é a vazão Q. A estimativa do escoamento é feita por equações de conservação de massa, energia e quantidade de movimento. Então, nós vimos na aula passada uma questão que aí a gente fez as relações entre quem era maior, capacidade de infiltração e precipitação. E aí o que é que a gente concluiu ao longo de toda a questão? A gente percebeu na questão passada que sempre que a gente ia comparar as vazões, as taxas de infiltração com a precipitação, com a intensidade da precipitação, o que é que a gente percebia? Também, pronto. Aquilo ali que aconteceu foi justamente o que é descrito por essa primeira fase aqui, que é quando o solo está seco e as reservas de água estão baixas, ou seja, a minha precipitação ela não excedeu a minha capacidade de infiltração, né? Então não gera escoamento, que seria aqui esse caso do lado direito. À medida que essa precipitação ela se torna constante, ela vai persistindo na minha superfície terrestre, eu vou ter o início da segunda fase, que ela é descrita por iniciada a precipitação, aliás, ocorre interceptação, infiltração e escoamento superficial, que é quando eu começo a gerar o escoamento superficial. Mas esse escoamento, como é que ele é gerado? Ele é gerado aos poucos. Quando a gente viu aquela aula de ciclo hidrológico, se eu não me engano, foi. Mas aí eu mostrei para vocês o que era um hidrograma, de forma bem simples. E aí esse hidrograma que demonstra essa variação do escoamento superficial ao longo do tempo, ele começa com variações da vazão bem pequenas, e depois é que elas vão ficando altas, e depois elas estabilizam. Então, esse escoamento começa a escoar de uma forma lenta, não é de uma forma
excessiva. Porque a gente tem esses outros mecanismos também intervenientes no meu ciclo hidrológico, que são a interceptação, que aí é justamente aquela água que fica em depressões, né, em relevo, né, partes baixas do relevo, e eu tenho a minha infiltração também, né. Até alcançar a minha capacidade de infiltração, eu não posso dizer que tem escoamento superficial. E na terceira fase é quando o sistema volta ao estado normal, que é quando a precipitação ela cessa, mas ainda eu vou ter o quê? Eu vou ter um retorno do meu escoamento superficial para valores próximos de zero. A minha capacidade de infiltração, o que é que acontece com ela? Ela permanece constante, ou seja, o solo não consegue mais absorver, mas à medida que essa precipitação ela vai cessando, o meu solo começa a recuperar a sua nova capacidade de infiltração, porque a gente viu na aula passada que o que é que acontece com essa água no interior do solo? Ela começa a se movimentar pelas camadas mais profundas. Isso faz com que essas camadas superficiais elas sejam drenadas, então elas vão voltando ao estado inicial, que é quando o solo está seco. Tá? Então o solo ele se recupera em termos de umidade e em termos de capacidade de infiltração também, é como se fosse uma esponja, né? Claro que eu estou colocando todas essas hipóteses para um caso de uma bacia hidrográfica que ela não tenha total impermeabilização. Porque quando eu tenho uma total impermeabilização da minha bacia, a minha infiltração ela é quase nula, consequentemente eu vou ter tudo se tornando escoamento superficial. Nós temos aqui a primeira fase, nós temos um período de estiagem, vegetação consequentemente com pouca umidade, rios alimentados ou não por lençóis subterrâneos. Isso são o caso dos rios que eles têm uma calha, né, que é muito profunda, e no caso dessa calha ser muito profunda, o leito do rio é muito profundo, aí ele pode ser alimentado por lençol subterrâneo. Se não, é como os rios da nossa região, né? Eles são efêmeros ou intermitentes. Então, aqui nós temos o início da precipitação, boa parte da água é interceptada pela vegetação, é aquela verdadeira chuva que a gente chama, que dá só para molhar, né? Um sereno, né? Boa parte dela é interceptada pela vegetação. E a chuva que chega ao chão é infiltrada no solo. Isso aqui seria aquele caso do nosso exercício, né? Toda a precipitação que chega, ela é infiltrada, igual no nosso exercício, na aula passada. E a vegetação, parte de água que fica retida, é evaporada. Então, tudo isso acontece na primeira fase.